A natureza esconde os seus próprios segredos e tem seu próprio destino. Mas o homem, sendo irracional quando deseja, pode mudar o curso de um rio para satisfazer a sua sede e pode fechar os olhos para um problema que parece que não lhe atinge. Espécies exóticas invasoras são plantas, animais ou quaisquer outros seres vivos que foram introduzidos, ou seja, que chegaram a um ambiente ou um ecossistema onde eles não existiam originalmente. E essas espécies, elas são introduzidas ou propositadamente para alguma finalidade, como é o caso da maioria das espécies terrestres e também de peixes de água doce, ou elas são introduzidas involuntariamente, que é o caso, por exemplo, de muitos insetos, de fungos e também da maior parte das espécies marinhas, que vêm com água de lastro de navios ou incrustados nos cascos de navios e outros vetores. Uma espécie exótica é uma espécie que simplesmente se diz ela está fora da sua área de distribuição natural e ela não necessariamente tem algum impacto negativo. Já o conceito de espécies exóticas invasoras implica que essas espécies têm sim efeitos negativos sobre o ambiente ou sobre outras espécies. Então, uma vez que a espécie chega num novo sistema, ela é introduzida por ação humana num novo sistema, ela precisa ultrapassar uma série de barreiras até ser chamada de invasora, né? E é justamente o fato da espécie conseguir ultrapassar essas barreiras que fazem com que ela receba esse nome. Obviamente, a gente sabe que o impacto acontece, os impactos negativos acontecem, mas não existe uma necessidade de se comprovar impacto para se chamar uma espécie de invasora. Então, a primeira barreira que uma espécie precisa ultrapassar é a chamada barreira geográfica, que ela ultrapassa com ação humana, então, por meio desse transporte que acontece por ação humana, a espécie é levada para fora da sua área de distribuição natural. Uma vez que ela chega num novo sistema, ela tem que ultrapassar a segunda barreira, que é a barreira ambiental, por meio da qual ela consegue lidar com as condições locais, fatores bióticos, fatores abióticos, e aí consegue reproduzir, né, gerar descendentes, e estabelecer uma população em nível local. As invasoras são aquelas que ultrapassam a barreira de dispersão, então, e conseguem estabelecer populações além do ponto de introdução, né? Então, é claro que a taxa, a velocidade com qual isso acontece varia muito de espécie para espécie, de ambiente para ambiente, e dependendo dos esforços de introdução. Mas só as espécies que conseguem chegar ao final desse processo, né, ultrapassando essas barreiras, que são chamadas de espécies exóticas invasoras. Nenhum ecossistema é resistente às invasões biológicas. O que acontece é que alguns ecossistemas que são mais ocupados, mais perturbados ou mais fragmentados em função de ação humana, acabam recebendo maiores volumes de espécies exóticas invasoras. Isso se chama pressão de propágulos, né? Quanto mais espécies chegam, tanto em número de tentativas de introdução de espécies, como também em termos do número de plantas ou de animais que são trazidos, maiores são as chances de estabelecimento e invasão. Então, por isso que o bioma Mata Atlântica é um bioma que é tão carregado, vamos dizer assim, de espécies exóticas invasoras. A Mata Atlântica é mais do que um patrimônio nacional, ele é um patrimônio mundial. Nós estamos falando do bioma que está aqui há milhões de anos evoluindo e selecionando uma quantidade de biodiversidade absurda. A gente está falando simplesmente do bioma que guarda a maior biodiversidade de todo o planeta. Quando a gente olha para a Mata Atlântica, ela traz alguns números bastante interessantes, como, por exemplo, historicamente esse foi o local onde toda a colonização do Brasil aconteceu, ou seja, todos os ciclos econômicos aqui aconteceram.
a retirada do pau-brasil, a entrada da cana, posteriormente o café, o gado leiteiro, o eucalipto e a urbanização. Então, a gente tem todos esses fenômenos históricos, né, esses fenômenos acontecendo na sequência, fizeram com que a Mata Atlântica fosse a região mais populosa do Brasil. Né? 72% dos brasileiros vivem nessa faixa litorânea que abriga a Mata Atlântica. A quantidade de capitais que aqui estão, 70% do PIB brasileiro encontra-se no bioma Mata Atlântica, ou seja, mostrando justamente essa importância histórica que vem se acumulando quando a gente olha para a formação desse país chamado Brasil. Essas espécies, elas impactam os diferentes níveis de organização ecológica. Então, os impactos das espécies exóticas invasoras vão desde o nível do indivíduo, passando pelo nível de populações, comunidades, chegando em ecossistemas, né? Então, elas podem desde, por exemplo, reduzir o crescimento populacional de uma espécie nativa, até alterar o funcionamento, a estrutura e funcionamento de um ecossistema, dependendo da invasora, dependendo do sistema onde ela está chegando, né? Então, os impactos podem ser muito distintos, né? Essas espécies, elas são atualmente consideradas uma das 5 maiores causas de perda de biodiversidade, uma das 3 maiores causas de extinção de espécies, né, no planeta, especialmente em ilhas oceânicas, mas em áreas continentais também existem impactos associados a essas espécies. E, além disso, elas são também um grande problema em sistemas de produção, né, em sistemas de agricultura, em sistemas de maricultura, aquicultura, e trazem também impactos à saúde humana, impactos à atividade de recreação. Então, elas impactam de diferentes formas as espécies, os sistemas naturais, e, em consequência, elas são também uma grande ameaça, impactam diretamente e indiretamente os serviços, né, que são providos por esses ecossistemas à espécie humana, que são fundamental para o nosso bem-estar. E essas espécies, sim, elas trazem alguns riscos enquanto espécies invasoras, quando a gente tem principalmente o fenômeno de uma multiplicação desenfreada, ou de uma espécie que não tenha inimigos naturais, ou seja, ela não tem um controle biológico para acontecer. Ou seja, essas espécies acabam tendo um papel que dificulta, que inviabiliza tantas vezes a manutenção, a regeneração da Mata Atlântica original. Então, de fato, sim, elas põem em risco o equilíbrio, elas põem em risco, obviamente, que a biodiversidade, e elas botam em risco todo esse equilíbrio ecológico que levou milhões de anos para se formar na Mata Atlântica com toda essa biodiversidade. A grande estratégia de controle, obviamente, é a gente parar de plantar em tão larga escala essas monoculturas de plantas exóticas ou fazer criações de espécies animais exóticas. A gente tem o controle mecânico, obviamente, que é o arrancar, é o controlar na roçadeira, controlar na foice, controlar arrancando essas espécies, assim como também tem pessoas que se utilizam do controle químico, né, usando agentes que matam, exterminam esses seres exóticos. No caso de animais, por exemplo, como a gente tem o javaporco, né, que é uma espécie de javali, que é um javali africano que cruzou com os nossos porcos nativos, criou uma nova espécie chamada javaporco. A gente, por exemplo, liberou a caça para o javaporco, sendo uma forma de controlar a sua população. Não existe um sistema de notificação de espécies exóticas invasoras. O que existe é que, por exemplo, se alguém quer introduzir uma espécie no Brasil, precisa pedir autorização ao IBAMA federal, né, nível federal, para que essa espécie possa ser trazida para o país. Existe em nível federal alguma legislação que é importante, sim, como a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que
que proíbe a presença de espécies exóticas em unidades de conservação, não são nem só as invasoras, mas as exóticas em geral, e a Lei de Crimes Ambientais, que é de 1998, que também prevê multa, né, ou prisão para pessoas que introduzam espécies sem autorização do IBAMA e também considera crime ambiental a disseminação de espécies exóticas invasoras que causem dano a outras espécies, a sistemas produtivos ou a ecossistemas naturais. É possível reverter o dano das espécies invasoras? Dá trabalho, mas é possível. É possível de várias formas, principalmente quando a gente põe energia no restauro de áreas naturais, de áreas da Mata Atlântica. Então esse, por exemplo, é um dos trabalhos que a SOS Mata Atlântica faz há muitos anos, que é o trabalho de restauro florestal, de recomposição florestal, por meio de vários projetos nos quais a Mata Atlântica é recuperada em áreas degradadas, áreas de antigos pastos, áreas de antigas monoculturas, que passam a receber plantios, primeiramente o controle das espécies invasoras, então é feito todo um trabalho de remoção dessas espécies, de controle mecânico, de controle dessas espécies, e na sequência é feito o plantio e acompanhamento do desenvolvimento de espécies nativas da Mata Atlântica, buscando combinar essa biodiversidade vegetal para que com algum tempo de maturidade dessa floresta jovem, as espécies animais, os fungos, as bactérias, voltem também para aquele ambiente. Então é possível controlar e mais do que controlar, é possível regenerar a Mata Atlântica. A gente como veterinário, principalmente os que atendem espécies não convencionais, orientar a pessoa, né? Eu mesmo sou contra algumas espécies, mas sou a favor de outras, para falar a verdade. Tem espécies aí que está sendo comercializada, que eu acho que tinha um poder bem maior de dano à natureza do que a nossa tão criada, né, como pet mundialmente, corn snake, a cobra do milho. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, certo? Então quem cria, criar com responsabilidade também para evitar um transtorno maior na questão da nossa fauna e também flora, né? Existe flora também exótica que acaba atrapalhando tudo. É importante que as pessoas em geral conheçam esse tema, conheçam as espécies que são exóticas invasoras na sua região. Então, nós mantemos uma base de dados nacional de espécies exóticas invasoras que está online no site do Instituto Horus e acessível a qualquer pessoa que queira entrar e olhar a informação. E é importante também que muita gente se envolva na disseminação dessas informações, especialmente em nível local e regional, para que as espécies sejam conhecidas e sejam evitadas, especialmente para fins de paisagismo e também que, por exemplo, os animais de estimação que as pessoas têm, mesmo sendo gatos e cachorros, não tenham acesso a áreas naturais porque eles têm bastante impacto em termos de caçar a fauna nativa. Então essas são as contribuições que as pessoas podem fazer no sentido de escolher melhor as espécies que elas têm como companhia ou no seu jardim e também, dentro do possível e da disponibilidade, participar em atividades de restauração ambiental e de controle de espécies exóticas invasoras quando possível. Nós, né, universidades, poder público, escolas, entidades sociais, a gente tem que trabalhar muito pela educação da nossa população, mas não a educação formal, para além da formal, uma educação socioambiental, que mostre o quanto nós, enquanto seres vivos, somos dependentes das outras espécies. Ou seja, biodiversidade não é papo de um ecochato, até porque quem defende a natureza é um ecolegal, porque ele está percebendo a importância de nós termos a Mata Atlântica, de nós termos todos os biomas, todos os ecossistemas preservados e funcionando, né? O metabolismo planetário depende desse funcionamento natural. Portanto, educar a população para essa percepção é muito importante. Então, cuidar do meio ambiente é estar agindo de acordo com a manutenção desse equilíbrio, dessa saúde do local onde eu estou. E esse é o convite que a gente faz a todos e todas para que façam seu papel, façam sua parte, sintam-se parte da natureza e cuidem dela como vocês cuidam de vocês.